o caminho eficaz para vencer batalhas espirituais. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Efésios. Já tantas vezes temos lido esta palavra, mas você sabe que a mãe do ensino é a repetição. Tantas vezes você ouve a palavra que ela se instala em teu coração. Nós hoje vamos também conhecer, dentro do nosso subtítulo, atitudes para destruir e anular os ataques, essas batalhas espirituais. Vamos lá, Efésios 6, 10 a 13. Olha, mais uma vez, antes de eu ler a palavra, obrigado a você, igreja. Você sabe que eu sou um homem de grande gratidão. E eu às vezes faço um gesto aqui no altar. Alguns nem entendem porque eu faço, mas quando eu me curvo e coloco a mão no meu peito, expressando a minha gratidão, é porque eu tenho consciência das dificuldades que alguns tiveram para chegar aqui esta manhã, ou quizás todos. E você superou tudo porque você ama a Deus, porque você é um homem e uma mulher apaixonada por Jesus, porque você coloca o reino em primeiro lugar. Então, olha o que eu faço. Muito obrigado, a minha gratidão a todos, em nome de Jesus. Efésios 6, 10 a 13 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que esta palavra abençoe, conforte e inspire o teu coração. Vou continuar pastoreando, alimentando as ovelhas de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. És o único. Não há outro nome, não há outro Deus. Existem ídolos, existem deuses com letra minúscula, mas o Altíssimo, aquele que é o soberano, o déspotes, o Kyrios, o Senhor de senhores e o Rei de reis, é Jesus Cristo. Por isso nós te adoramos e te exaltamos, magnificamos este nome, o nome que está acima de todos os nomes. E agora, Senhor, de forma humilde e tranquila, abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração diante da Tua presença magnificente, para ouvir a palavra, receber a semente e já profetizar o crescimento e os frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Por isso, Senhor, revela-te à igreja e dá-me a sensibilidade de ser um pastor segundo a Tua vontade e segundo o padrão da Bíblia Sagrada. Um pastor de conhecimento, um pastor de temor, um pastor de fé, um homem segundo o Teu coração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, filhos a quem eu abraço
deste altar. Meus filhinhos na fé, nestes dias difíceis, que a Bíblia chama o fim dos tempos, aquele tempo que precede a volta, a segunda vinda de Jesus, alguns acontecimentos despertaram, sensibilizaram a minha alma para que eu entendesse melhor qual a dinâmica daquilo que a Bíblia chama de batalha espiritual, de guerra espiritual, de luta espiritual. Então nós precisamos hoje de dar alguns passos de conhecimento muito importantes que vão trabalhar esse homem interior criado segundo Deus, que está dentro de nós, o homem espiritual, porque o natural não conhece nada do espírito, porque as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Eu vou dar alguns passos de conhecimento que eu entendo então que foram coisas que Deus despertou em meu coração, me sensibilizou para eu poder alimentar as ovelhas com pastos verdejantes e não pastos secos ou pintados de verde. Esses não alimentam, esses não transformam. Então vamos lá, nesse entendimento da batalha espiritual. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os meus amados é sobre a palavra legalidade. Você sabe que a vida espiritual, o reino de Deus, a vida da igreja, a vida cristã, ela é totalmente regida por princípios de legalidade, de verdade, de sinceridade, de honestidade. Ou seja, a vida espiritual tem que ser vivida com santidade. Então pense nisso. Quando Deus nos chamou e fez esta regeneração, saímos da morte para a vida, das trevas para a luz. Estávamos servindo ao príncipe das potestades do ar, agora estamos no reino. Ele implantou em nós esta legalidade, esta vida de santidade, a vida da verdade, da sinceridade, da honestidade. Agora pense comigo. Quando o inimigo das nossas almas encontra uma brecha em qualquer área da vida, na realidade, espiritualmente, ele adquiriu o direito legal para ir conquistando outras áreas da vida, até dominar a pessoa totalmente. Então vamos pensar, por exemplo, um pecado na prática, uma declaração negativa, uma palavra maligna, uma palavra frívola que sai da boca. Olha só como é que Paulo explicou em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, um dos aspectos que considero à luz da Bíblia de ilegalidade, que é brecha para o inimigo operar com os seus dardos e setas, é quando a pessoa se deixa seduzir pela mentira. Você sabe como mentira faz mal. Mentira é do maligno, mentira tem um pai, o pai da mentira. Então ele diz, deixa a mentira. Quer dizer que mentira pode ser uma brecha para o inimigo conquistar alguma área da nossa vida emocional ou espiritual. Ele disse, porque nós somos membros uns dos outros e temos que ser pessoas o quê? Verdadeiras. Você não pode olhar o altar e imaginar, será que esse homem é verdadeiro ou não é? Eu não posso olhar para você, porque nós somos uns dos outros, imaginar que não há verdade em cada um de nós. Temos que ter
deixando a mentira, falando a verdade. Você sabe, a mentira aprisiona, a verdade é libertadora. E ele diz, somos membros uns dos outros, versículo 26. Irai-vos. Quer dizer, Deus até dá aqui um espaço para a carne, não é? Para às vezes uma ira, mas não deixe que essa ira te domine. Então, a ira pode ser outra brecha. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não passe, ou não durma, não vá para a cama e passar uma noite debaixo de um espírito de ira. Ele diz, não faça isso, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deixe lugar ao diabo. Está vendo? Mentira, ira, abrindo um espaço de ilegalidade, é dar lugar ao diabo. E ele diz depois do versículo 28, aquele que furtava, olha aí, olha as brechazinhas, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Então você percebeu que a falta da verdade, ou seja, a mentira, a ira, uma palavra torpe, uma palavra frívola, isso na realidade são brechas que se abrem. Então nós temos que ter cuidado. O reino é um reino de legalidade. Por isso é que Paulo diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem esta legalidade. Então, olha uma coisa, Jesus não é um rival de Satanás. Jesus é soberano. Satanás é o pai da mentira, mas não é rival com Jesus. Jesus não anda aqui numa rivalidade. Se ele quisesse, ele já teria jogado Satanás no lago do enxofre, como acontecerá no final dos tempos, relatado pelo livro do Apocalipse. Então, Jesus não é um rival. Jesus é Senhor, é o soberano. Todo o poder lhe pertence, toda a glória, toda a honra, todo o império, toda a força, toda a majestade. Então, Satanás é o pai da mentira. Agora você veja como é importante o que eu lhe estou passando. Às vezes, pecados antigos, já superados, começam a ressurgir na vida como um ataque espiritual. Pode ser um mau hábito, pode ser um vício, pode ser uma postura errada. Às vezes a pessoa diz, apóstolo, graças a Deus eu venci, não fumo mais, me libertei do cigarro, me libertei da maconha, não preciso mais nada, anfetaminas. E de repente, num ataque, começam a surgir de volta coisas que já estavam superadas. Eu me recordo, e vou dizer isto assim com muita responsabilidade, o que eu lhe vou dizer. Nós tínhamos aqui um moço, alguns anos atrás, que tinha um comportamento sexual adverso e contrário ao que a Bíblia estabeleceu. Deus estabeleceu o homem, Deus estabeleceu a mulher, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Mas Satanás trouxe para o ideal da nossa nação esta corrupção da estrutura do que Deus criou, e as pessoas às vezes optam por caminhos contrários ao que a Bíblia diz. Deus criou um homem, com genitália de homem, uma mulher com genitália de mulher. Não há como dizer, eu sou homem, mas dentro de mim tem uma mulher. Isso é um forte ataque, isso é uma mentira de Satanás, que Deus odeia tanto que ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sodomia. Então esse moço tinha um comportamento homossexual de risco, e um dia ele chegou aqui e disse, apóstolo, eu contraí AIDS. Mas como? Você, naquele tempo, muitos anos atrás, você canta aqui no coral, e você sobe aqui em cima do altar, e você tem um comportamento contrário a Deus, pá. Não faça isso, você corre um risco. Então nós oramos, passado um tempo ele voltou, o Senhor, eu não fiz nada, o Senhor o curou.
E assim ele ficou cerca de um ano, totalmente livre, mas de repente, um dardo fez com que coisas que já tinham passado da vida dele voltassem. Isto é com bebida, com cigarro, com mentira. Então, o que aconteceu? Ele voltou à prática homossexual, voltou a contrair AIDS. E voltou aqui já muito, uma cor muito esverdeado, cinza, e diz: Satanás colocou uma casca de banana, eu estava passando na rua, não sei de quê, e alguém me olhou, e aquela tentação, e eu caí na tentação. Você vê? Se abriu uma brecha, pum, Satanás sabe, porque ele é o pai da mentira. E esse menino não durou, sei lá, mais 3 ou 4 meses e veio ao óbito. Então, seja um hábito, seja um vício, seja uma postura errada, quando começamos a dar lugar ao pecado que já tinha sido liberto, olha agora para o apóstolo, que é muito importante o que eu lhe vou dizer. Se a pessoa se deixa levar por situações que já foi liberto, faz parte da regeneração, seja ela mentira, seja palavra frívola, seja questões sexuais, isto é uma brecha gigante para o inimigo aprisionar a pessoa, e é dramático. E eu tenho falado aqui de um assunto, também falo isso com muito carinho, com muito respeito, mas eu preciso de lhe falar dessas coisas. Uma das coisas que prende desde a juventude, às vezes o indivíduo começa com a prática da pornografia desde jovenzinho, chega à vida adulta, se casa, e ele leva a pornografia, ou ele ou ela, leva a pornografia para dentro do casamento. E você sabe que pornografia é uma impureza. E a pessoa tem que fugir. A Bíblia diz: fuja da impureza. Então, nós não podemos nos isolar com este drama, porque, apóstolo, mas a minha carne é fraca, eu às vezes preciso de um relax, então eu pego o meu celular, eu pego o meu iPad, e Satanás me joga lá 200 filmes, 300 filmes. Deixa eu lhe explicar isso daqui. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Eu estava contando o testemunho da minha esposa, no outro dia ela estava na manicure, e ela falou que era pastora e tal, e a moça que estava fazendo as unhas falou assim: olha, eu era uma menina boa, sem nenhum problema na vida, e conheci o meu namorado evangélico, e ele me apresentou ao mundo da pornografia. Eu nunca tinha visto pornografia. O meu namorado evangélico, estás a entender o que eu estou a falar? Meu namorado evangélico. Então ele me apresentou ao mundo da pornografia, da pornografia. Então eu comecei e cheguei a uma hora, ela disse para a bispa: eu fiquei escrava da pornografia. Então, eu tenho ensinado isto aqui na igreja, tenho dado uns insights, porque eu sei que é uma das coisas que estão tão facilitadas no telefone, no smartphone, no iPad, no computador. Um clique e um mundo do diabo aparece ali. O evangélico não pode caminhar por esse mundo. Olha, no livro de Isaías 57:8, o Senhor diz assim: detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito, alargas os adúlteros, dizes para as tuas exigências, amas-lhe a coabitação, que lhes miras a nudez. Parece que quando o profeta escreveu isto aqui, Isaías, ele estava sabendo o que se iria passar no século 21. Porque hoje a pornografia tem um domínio. Veja esta menina que foi namorar com um menino evangélico. Ela não era evangélica, foi namorar com um menino evangélico. E este menino me apresentou a pornografia.
E ela disse à minha esposa: eu fiquei uma escrava da pornografia, dependente da pornografia. Você vê que brecha se abre para Satanás? Porque eu entendo que a pornografia desqualifica tanto o homem quanto a mulher. Tem gente que tem no iPad 250 filmes, 382 filmes. Então a cabeça está minada pelo diabo. E às vezes a pessoa deixa de olhar o seu marido, deixa de olhar a sua esposa, deixa de apreciar o corpo um do outro, deixam de conviver para ficarem aprisionados, escravos desse mundo que a Bíblia diz: olha, nas tuas portas você põe símbolos eróticos, você mira a nudez. Então, se a pessoa precisa de alguma coisa, mas tem que apimentar. A pimenta compra tabasco e põe na tua comida. Mas não pense que Satanás não é inteligente o suficiente para aprisionar as pessoas com essa pimentinha do reino. Não precisa. Então nós não podemos ignorar as advertências do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer, como seu amigo, como seu pastor, muitas pessoas, por voltarem à prática dos velhos pecados, desistiram da vida da fé. Pastor, eu já não bebo, graças a Deus já me abstive de bebida, né? Uma vez alcoólatra, diz que é alcoólatra para sempre, mas eu não bebo mais, já estou aqui há 4 anos na igreja. Aí vai um colega e diz: meu amado, mas você é homem ou não é? Tem calça ou não tem calça? Hoje você tem que beber, um negócio. E a pessoa começa a beber, e aquele vício que já tinha sido tirado, volta. E muitos desistem da fé. Tem muita gente aí fora das igrejas que foram dominados por vícios que eles já tinham superado. Então, depois a pessoa tem muita dificuldade de voltar. Olha, amado, é difícil você sair do mercado de escravos para a igreja. É muito difícil. A volta ao mundo é fácil. É uma escorregada só. E às vezes, para voltar para a pessoa que está lá como filho pródigo, estava lá no meio da prostituição, gastando dinheiro, vivendo, até que um dia se acabou a festa, começou a passar necessidades, queria comer, ninguém lhe dava nada, porque o mundo é assim, amado. O mundo não te dá nada. Pelo contrário, o diabo se dá com 2 patas, tira com 4. Então nós temos que pensar, quando a Bíblia diz vigiai, orai, quer dizer, não desista. Se Deus já te libertou, pronto, isso é passado. Veja em Isaías 65, disse: o povo diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça do fogo. Então, o profeta está dizendo que houve gente que teve coragem de dizer: eu sou mais santo do que Deus. Sabe aquele irmãozinho que se sente, não aqui da igreja do nosso ministério não tem esse tipo de comportamento, mas há irmãos aí fora que se sentem a 4ª pessoa da Trindade Celestial, né? O indivíduo, e essas pessoas se acham mais santas do que Deus, apesar de Deus dizer: é o dízimo que faz a janela do céu. Não, mas eu acho que não é. Apesar de Deus dizer: sem santidade ninguém verá o Senhor, como Ele é mais santo do que Deus. Olha o que Deus está falando. Há pessoas que se sentem mais santas do que Deus. Então, Mateus 26, 41 diz: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, como dizia a minha avó portuguesa, o diabo da carne. O diabo da carne, ela tem sempre, você lembra, isso é uma velha natureza. O espírito se converte, a carne não. A carne tem que ser o quê? Submetida. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 13, 37. O que porém vos digo, e digo a todos: vigiai. Vigiai. Não é só pelo coronavírus, é vigiai. Ficar atento. Espirrou alguém. Você sabe que o espirro tem uma capacidade de ir a 3 metros. Vamos lá, 1, 2, 3.
Então, uma pessoa que espirra aqui, assim, veio aqui. Uma vez que ele caiu aqui no chão, não faz mais, ele não volta. Mas neste percurso, eu tenho que estar atento. Espirrou, meu irmão. Como é que devo espirrar? Atim, aqui dentro. Então, vigia, fica atento. Eu digo a todos, vigiai. Marcos 3, Efésios 6,18. Com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando. Aí várias vezes a Bíblia fala em vigilância, tem que estar atento. É o cigarro, é a bebida, é a pornografia, são maus hábitos. Nós tivemos um caso aqui na igreja, fantástico. Uma pessoa que tinha sido liberta da cocaína, pensava eu, estava ajudando no setor que a SOS espiritual, que ajudava as pessoas drogadas que vinham aqui à igreja. E quando nós fomos descobrir, esse irmão continuava com a prática de cheirar cocaína. Então, eu estou dizendo isso porque é um warning, é uma atenção. Vamos ficar firmes e atentos, vigiando, orando do tempo com perseverança. 1 Tessalonicenses 5,6 diz, assim não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Gálatas 5,1, não vos submetais, diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei firme, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quer dizer que nós já fomos escravos, nós sabemos o que é escravidão. Ele diz, não te submetas de novo. Por quê? Porque a vida espiritual é uma vida de legalidade, é uma vida de verdade, é uma vida de santidade. Segundo lugar, que Deus despertou para esses dias de batalha, é a palavra autoridade. Você sabe que o inimigo tem muito ciúme das ovelhas de Deus, porque nós já fomos parte dele, né? Servíamos ao príncipe servíamos ao príncipe das potestades. Então, se você identifica uma brecha na sua vida, e o inimigo sabe qual é a brecha, porque ele conhece as minhas fraquezas já expostas e as tuas fraquezas, ouça, não tenha medo nem desista da vida. Porque em Lucas 10:19, diz que eis aí vos dei autoridade. Então nós temos autoridade para pisar a serpente, o escorpião, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, inclusive o coronavírus. Nada, absolutamente, vos fará dano. Por quê? Porque você tem uma autoridade. Jesus nos delegou o seu poder, e o inimigo sabe que nós temos esta autoridade. Você tem autoridade para vencer tudo. Agora, às vezes a pessoa está sobrecarregada, muitas adversidades, muitas circunstâncias lutando contra, está sendo atacado espiritualmente. Às vezes a pessoa perde a esperança, parece que o coração fica doente, parece que a alma fica abatida, a pessoa vai se sentindo tão fraca, e ela acha que não há como sair dessa situação. Provérbios 13:12 disse, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, esperança, amado, você tem já uma marca de um homem vitorioso, de autoridade espiritual na tua vida. Você tem o Cristo vive dentro de você. Então, você precisa de fazer o quê? Usar a sua autoridade. Hebreus 11:1 disse, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção, a fé é a certeza. Então, se o inimigo está atacando alguém, gerando desesperança, se algo não deu certo na vida, se as promessas parecem demorar, se alguém traiu a tua confiança, não desista, não feche o seu coração,
Não pare de buscar, não pare de usar a sua autoridade. Hebreus 11:6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Então, ninguém nem nada poderá roubar a semente de fé e de esperança que Deus te deu. Foi o Senhor que colocou na terra fértil do teu coração essa fé e essa esperança e essa autoridade. Portanto, você deve crer desta forma: eu tenho autoridade. Essa autoridade nos foi concedida. Terceiro lugar, vamos abrir um pouco mais para esta questão do entendimento de fortalezas. Jesus disse que o diabo veio com uma missão. Olha só, João 10, 1 e 10. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, porque é ladrão e salteador. Então, o Senhor já marcou e disse: olha, toda atividade, todos os agentes perversos do mal, todo principado, toda potestade, é ladrão e é salteador. Versículo número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, ouça uma coisa muito interessante. O inimigo adora dar um show, adora gritar, aparecer, resistir, colocar obstáculos. Amado, não desistiremos nunca, porque olha, a Bíblia diz em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam. Eu estou aqui diante de um grande auditório, surpresa para mim, honestamente, mas de pessoas que se esforçaram para mostrar ao mundo espiritual que a autoridade de Deus está na vida, que a mente que está aqui dentro é a mente de Jesus, que o evangelho para ele não é conversa fiada, é o poder de Deus para a salvação. E você sabe, diz que é com esforço. É com esforço. Então, Paulo explicou isso em 2 de Coríntios 10, ele diz, versículo 3, embora andando na carne, nós temos um corpo de carne, nós não militamos, nós não deixamos que a carne domine a nossa vida. Depois ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, ou toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então diz que as armas que nós temos não são carnais. Nesta batalha espiritual, nós não temos armas carnais. Pastor, o que são armas carnais? Por exemplo, coerção, manipulação, pressão, ameaças, discórdias, conflitos, iras. Depois a lei ainda acrescenta jejuns, vigílias, sacrifícios, ritos sacrificiais. Amado, isto são armas carnais. Não funciona. Diz que as nossas armas, bispo, põe o versículo 4, as nossas armas, as armas da nossa menina não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir. Então, veja, isto está na nossa vida. Isso está na nossa vida. Pastor, quais são essas armas da nossa milícia? Parece que Deus está dizendo assim, eu te dei armas secretas, são da vossa milícia, e elas têm a capacidade de destruir. Ela tem uma eficácia, essa arma destrói, anula. Pastor, isso está na minha vida? Sim, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus já te concedeu armas poderosas, que não são carnais. Não tem que ter ameaça, coerção, iras. Isso não funciona desta forma. Mas pastor, então como é que funciona? Quais são as armas espirituais poderosas em Deus? Olha, lembra que nós temos falado desde o início, nós temos que estar cingidos da verdade, o cinturão da verdade.
A verdade liberta. Então, quando você opta e decide, fala com o teu marido, fala com a tua esposa, com os teus filhos, e nós vamos viver a verdade. Nós vamos viver o bem. Nós vamos viver o amor. Nós vamos viver o perdão. Nós vamos viver a Bíblia. Quem opta por isso já tem uma grande arma, porque ele não alimenta Satanás. Agora, se você guarda no teu coração ódio, raiva, ira, você está alimentando Satanás. Aí não tem arma poderosa em Deus, aí tem carnalidade. É por isso que as pessoas brigam, discutem, ameaçam. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou, sabe? Isso são armas carnais. Agora, pastor, e essas armas secretas? Olha, a fé vence. A fé é a certeza, a fé é a convicção. Portanto, a fé é uma arma secreta. A confissão, aquilo que eu creio, eu falo. A oração é outra arma secreta, amado. Então, fé, confissão e oração são poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas, forças, que podem querer trazer de volta um pecado que a pessoa diz, olha, graças a Deus eu estou livre disso aqui há muitos anos, não bebo, não fumo, não minto, não roubo, não maltrato, não alimento Satanás. E às vezes o inimigo vem e joga uma cartada dele, como ele é o pai da mentira, vê se a pessoa cai de volta. Então essas fortalezas que, você sabe, olha agora o que o seu pai espiritual vai lhe dizer, por favor. Essas fortalezas, forças perversas que existem, forças espirituais do mal, elas começam, a primeira coisa que elas fazem é afastar você das amizades que Deus colocou na sua vida na igreja. Você começa a rejeitar as pessoas da igreja. Você começa a rejeitar a comunhão dos santos. Primeiro sintoma que a pessoa está debaixo de uma fortaleza é quando diz, gente, eu não suporto aqueles irmãos da igreja. Sei lá, se houvesse aí um terceiro, um mezanino lá em cima do telhado, eu ficaria lá, porque eu não quero, sabe, eu sento de um lado, aquela irmãzinha senta do outro lado, porque eu não quero nem aproximação, e não é por coronavírus, é porque o diabo está agindo na vida da pessoa. Então quando você começa a rejeitar pessoas da igreja, amado, olha o que diz em 1 Coríntios 15, 33, diz, não vos enganeis, quer dizer que eu posso me enganar com isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu já tenho o bom costume de ir à igreja, o bom hábito, eu já expliquei aqui, um hábito se desenvolve em 6 semanas, 40 dias. O hábito da oração. Há pouco uma irmã me disse, só faltam 6 dias para eu completar o hábito da oração. Já fiz 34 dias. Então, diz que às vezes um bom costume você já adquiriu, já sabe louvar, já sabe ler a palavra, já sabe orar, já tem comunhão com os irmãos, já entende o que é o espírito, a dinâmica de uma congregação celestial, e então começa a ouvir más conversações, velhas amizades, aquelas coisas do passado. Eu já te expliquei, quando Deus tira alguém da nossa vida, amado, para nos proteger, não vá correndo atrás dessa pessoa. Entende? Se Deus tirou alguém da nossa vida, não fica porque eu vou jejuar, porque eu vou orar, fazer um propósito, toda madrugada estou pedindo, Deus, traz o Joaquinzinho de volta. O Joaquim me batia, o Joaquim me esfolou, o Joaquim me tirou, o Joaquim arrancou um olho, tirou metade do meu cabelo, mas traz de volta, porque melhor, é mal sem ele, pior com ele, sei lá como é que é o ditado popular. Quando Deus tira alguém da nossa vida, não é para ir atrás, é porque Ele está te protegendo. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Isso é uma verdade. Eu vou ter com muito respeito, porque eu sempre tenho muito respeito com as coisas que eu digo, tem uma influência tremenda. Eu vou dizer assim, o indivíduo se separou,
Divorciou, tem um problema qualquer, divorciou. Refez a sua vida. Tem direito de refazer a sua vida. Aí fica a antiga mulher, o antigo marido. Alô? Como é que você está? Estou só orando por você. Lembra quando nós éramos casados? Lembra quando nós íamos na Barra da Tijuca, bebíamos coco gelado, era um real, agora já custa 7. Lembra? E tal. Pensa em mim, liga para mim, não chore por ele. Tal. Aí o diabo, como é que traz de volta uma pessoa que Deus às vezes permitiu que saísse da nossa vida, amado? Não pode. Então a pessoa às vezes... O inimigo sabe, você sabe, quando você diz, os amigos espirituais já não servem mais. Agora aposto, eu reencontrei os meus parças. Meu amado, você deu um tiro no pé. Porque se eu encontrasse algum parça, antes de eu ter Jesus no coração, ele passava por um lugar, eu passava por outro. Porque eu não quero nada que ofusque, que tire o brilho de Deus na minha vida. Então, eu preciso de entender isso. Podemos destruir fortalezas, sendo perseverantes, firmeza espiritual. E quem tem que fugir da tua vida e se render é o inimigo, não é você. E outra coisa só, en passant. Você sabe o que o inimigo gosta de botar na cabeça da pessoa que está voltando às velhas amizades, aos velhos costumes? Olha, cuidado com o teu pastor, cara. Eu tenho medo do meu pastor, cara. E o inimigo põe medo, para que você tenha medo dos pastores, dos líderes. Amado, eu vou dizer um negócio. Pastor é alguém que Deus levantou para te amar e te cuidar da tua vida. Tem que ter medo de nada. Você tem que ter medo dos parças. Isso é que você tem que ter medo. Afastar-se, fugir. Aquelas velhas amizades que gostam do pecado, que gostam... pastor, mas são amigos sinceros. Nunca tive um amigo tão sincero. Sabe, nós andávamos aí na gandaia, mas era um amigo sincero. Eu gostava dele porque ele era sim, sim, não, não. E ponto final, sim, sim, não, não, para levar você à perdição. Então, não. A Bíblia está dizendo, claro, que isso são fortalezas que têm que ser eliminadas. Quarto ponto, os nossos contra-ataques. Você sabe que o inimigo é um derrotado, mas ele quer, porque quer, voltar ao ataque, especialmente quando ele encontra uma brecha. Ele vai criar uma trama, ele vai criar uma estratégia, porque na realidade esta luta entre luz e trevas é o inimigo tentando recuperar o terreno perdido, a vida perdida. Então diz em 2 Coríntios 2, 10 e 11: a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Versículo de número 11: eu perdoo por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Eu vou dizer, até esta situação que se está vivendo hoje no nosso país, isto é um desígnio de Satanás. Que é para fechar as igrejas, que é para o reino não ser anunciado, que é para... Sabe, eu entendo disto com clarividência. Nós não ignoramos os desígnios. Então, meu amado, o Espírito Santo inspira, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela quando há uma brecha. E eu vou lhe dizer, amado, não pise em terreno perigoso. Não pise. Eu nasci em Angola, em África, e houve uma guerra muito, muito grande. E houve um partido que lutava, que depois prevaleceu, que plantou, semeou 3 milhões de minas. Minas. Aqui, vai ali, blá, blá, blá. Então, quando pisa na mina, um carro pisa, explode todo mundo, amputa as pernas. E quando terminou a guerra, alguém perguntou assim: onde estão as minas?
E os comandantes disseram: ué, estás a perguntar muito bem, onde estão as minas? Não sabemos. Então agora sabe como é que eles vão descobrir onde estão as minas? Quando explode, morre um monte de gente, porque semearam minas que não sabem onde estão para tirar. Assim é o que o inimigo faz. Ele semeia minas. E se você não está vigilante, se você não usa o contra-ataque com as armas espirituais, olha o que diz a palavra em 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Ele parece um leão que ruge, criando situações, não é? Inspirando coisas horríveis, malignas. E ele diz: ele está procurando alguém para devorar. E quem é esse alguém? É o quem não vigia, é quem não usa a fé, é quem não está em oração. Então nós precisamos estar vigilantes e sóbrios. O adversário anda ao derredor procurando alguém. O inimigo quer tirar-te da presença de Deus. Você não pode baixar a guarda. Ele quer achar um espaço, uma brecha. Pode ser pequenina a brecha, ou uma grande brecha. Na realidade ele quer o quê? Influenciar. Em João 20, 21, ele disse: disse-lhe depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, é preciso neste momento ter paz. Paz, equilíbrio. Pai, eu louvo a Deus mais uma vez por ver esta audiência tão grande, este auditório tão grande. Sabe, nós temos que ter a firmeza de caráter e a firmeza espiritual para não nos deixarmos envolver com este mundo. Porque até, volto a dizer pela terceira vez, até essa pandemia que está aí fora, histérica, todo mundo comprando tudo que é álcool, tudo que é papel higiênico, tudo que é comida, vai acabar o mundo. Pare! Gente, olha o que aconteceu o ano passado, olha o que aconteceu há 2 anos, olha o que aconteceu há 3, 4, 5, todos os anos há uma grita, uma guerra política, econômica, social, e depois quem é que sofre? O povo. É o povo. E quem não tem este perfil de autoridade, de reação, de vida espiritual, é engolido pelo sistema. Então, uma vez que você entendeu isso, vamos à segunda parte desse estudo, que são as atitudes para destruir os ataques. Amado, não se esqueça de quem você é. Ouça, amado filho, você não mudou apenas de religião. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você não mudou de religião. Eu era católico, hoje eu sou protestante. Você mudou de lado. Você estava nas trevas, nós estávamos nas trevas, hoje estamos na luz. Estávamos na morte, hoje estamos na vida. Estávamos do lado do perdedor, agora estamos do lado da vitória. Então, nós temos que entender quem nós somos, qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, mano. Fomos criados por Ele e para Ele. Então, nós não mudamos de religião, nós mudamos de lado. Seguíamos o príncipe das potestades do ar, estávamos mortos em pecado dele, e agora ele nos deu vida. Então nós não mudamos de religião, nós mudamos de lado. Estávamos na morte, estamos na vida, estamos nas trevas, estamos na luz, mudamos de lado, amado. Foi Ele que mudou, foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos atraiu, foi Ele que justificou, glorificou, predestinou, foi Ele que fez esta obra. Então, não se esqueça de quem você é. Você é uma pessoa muito preciosa. Você é luz. Você é sal. Você não é joguete para ser manipulado por governos humanos. Você é uma autoridade espiritual nessa terra, meu amado. Deus é contigo, pá. Então não se esqueça de quem você é. Segunda atitude: não ignore o tempo
de oração e o lugar de oração. Você tem que ter um tempo de oração todos os dias e um lugar de oração. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então, amado, deixa eu agora usar aqui 3 ou 4 minutos de reflexão sobre este assunto. Você tem que ter um tempo, todos os dias, de oração e um lugar para a oração. Estabeleça dentro da sua casa. Eu estabeleci o meu escritório, eu fiz do meu escritório o meu quarto de guerra. Tenho um quadro de cortiça, com os meus pedidos lá, tudo que eu tenho dentro do contexto espiritual, material, coloco lá. Tenho uma almofada de oração, tenho uma cadeira de oração, e eu estabeleci um lugar. Eu posso orar em qualquer lugar, mas eu estabeleci um lugar. Aquele lugar que a Bíblia diz: fecha a porta do quarto e o Pai que vem em secreto recompensará. Então, estabeleça um lugar e estabeleça tempo. Um tempo de oração todos os dias e um lugar, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Então, não pare nunca de orar. Ouça, oração tem poder. E eu vou lhe dizer uma coisa importante, das muitas que eu já lhe disse hoje, mas ouça: Satanás luta contra a vida de oração mais do que qualquer outra coisa. E ele não pode minar a tua vida espiritual se você tem uma vida de oração. Se você lê a Bíblia todos os dias, se você ora, ouça, amado, oração é a âncora da alma. Sem oração você andará em direção errada. Jesus foi o exemplo de oração. Todos os dias ele ia para um lugar deserto e orava. Então, se eu não orar, eu estarei dizendo a Deus: Senhor, eu não quero ter comunhão contigo. Eu sou mais santo do que tu és. Eu não oro porque eu não quero ter comunhão. Você sabe, quem não ora, no fundo está dizendo a Deus: eu não quero ter comunhão contigo. É isso que está dizendo. Então, volte à vida de oração. Senhor, não importa se você já tem cabelos brancos, não importa a sua idade, Senhora, venha para a vida de oração. Estabeleça um lugar em tua casa, no teu escritório, onde não importa, e comece uma vida de oração. Porque se você não ora, você está dizendo a Deus: Senhor, eu não quero comunhão contigo, e eu sou capaz de administrar a minha própria vida. Não precisa de oração para nada. Não é como dizia a irmãzinha: eu garanto no meu taco, eu me garanto no meu taco. Então, quando eu não oro, eu estou dizendo: eu não quero ter comunhão contigo, eu tenho capacidade de administrar a minha própria vida. E não é verdade. A nossa suficiência vem de Deus. Terceiro lugar, se você não ora, você está dizendo a Deus que você pode lutar a batalha espiritual na vida sem Ele. Ouça, a nossa vida é uma luta, é uma guerra. Satanás luta contra você, luta contra a tua família, luta contra os teus negócios, luta contra a tua paz, contra a tua saúde, contra a tua salvação. Ele quer matar, roubar e destruir. Como é que você não ora dizendo que você sozinho é capaz de lutar a vida espiritual? Não pode, amor. Se eu não orar, eu estou dizendo a Deus: Senhor, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho minhas crenças, eu tenho meus pontos de vista. É isso que a pessoa está dizendo. Então nós não podemos negligenciar a oração. Lucas 6,45 diz isso. O homem bom tira do bom coração. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então,
Eu estou te falando aqui, advertindo, mostrando situações. Se eu digo, eu sei o caminho, eu tenho as minhas crenças, você está dizendo, eu não preciso de Deus. E olha, amado, eu sou salvo há mais de 45 anos. O que Satanás mais luta contra a minha vida é a vida de oração. O lugar da minha casa, que é campo de guerra, é o meu escritório. É o lugar e a vida de oração que ele mais luta. Porque ele sabe que a oração amarra, limita, as portas do inferno não prevalecem. Quando eu oro, eu não desisto. Quando eu oro, eu sou cabeça. Então, o inimigo, o que ele mais luta comigo? Com a vida de oração. Então, eu te encorajo, filhinho, a seres um homem e uma mulher de oração. Porque se você não ora, você está dizendo a Deus, Cristo precisou de oração, mas eu não preciso. Veja, ele que venceu a morte, orava noites inteiras. O Deus que venceu a morte. Se eu não oro, eu estou dizendo, Cristo precisava de oração. Eu não. Eu sou a quinta pessoa da Trindade. Eu sou a fina flor do abacateiro. Eu sou o último, não tem mais nenhum biscoito no pacote. Abriu, só tinha, era eu. Se Cristo precisou da oração, está nada comigo, eu não preciso. Você percebe como é que o inimigo ataca as pessoas? Então, o Salmo 88, 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E antemanhã quer dizer de madrugada, já se antecipa diante de Ti a minha oração. Arione, é antemanhã. Sim, mas eu só posso orar 8 da manhã, 9, 10. Ok, glória a Deus. Se você puder, beleza. Mas diz que eu antecipo as minhas orações antemanhã, de madrugada. Que pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, 6:30, 7. Mas quando começa o trabalho da casa, a panela a bater, vizinho, telefone, aí você já não ora mais. É como uma pessoa que diz, eu estou em casa, e eu em casa, apóstolo, eu também assisto o culto, numa boa, não assisto nada. Você vai 30 vezes ao toalete. Parece até diabético, toda hora vai fazer xixi, toda hora vai fazer, porque o inimigo põe esse xixi grande, você vai, 1, 2, que é para você não me ouvir, que é para você não ter uma atitude para destruir esses ataques. Então, Jesus ficava a sós com Deus. A sós com Deus quer dizer intimidade. Então, quando você tem intimidade, você se torna uma pessoa poderosa de oração. Você vai ver o que os teus olhos nunca viram. Por quê, apóstolo? Porque não há substituto para a oração. Não há. Eu poderia tentar arranjar aqui, sei lá, um paninho, um lencinho meu, alguma coisa, um pote de mel, mas não há substituto para a oração. Não há. Ou você ora ou você não ora. Não há substituto. Sem oração, amado, se você cessar a vida de oração, é dramático. Não há substituto. Então, quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus, todos os teus mandamentos e escrituras não têm nenhum significado para mim. A pessoa que não ora está dizendo a Deus, que diz a Bíblia, escrituras sagradas, não tem nenhum significado. E quando a pessoa pensa assim, ela serve com os lábios, mas não serve com o coração. Porque é a oração que define quem nós somos. Então, quando você ora, coisas acontecem. Você vê a irmã, vem aqui com um testemunho, cara.
Um bebê tinha morrido, o Gabrielzinho tinha morrido, certidão de óbito, família preparando o funeral, desliga os aparelhos. Mas alguém disse, espera aí, vamos, uma última oração. O coração do neném voltou. Então, meu amado, o que uma oração faz, pá? O que uma oração faz? Quando você ora, coisas acontecem. Por exemplo, a nossa alma fica refrescada, fica limpa. Você sabe, quando eu chego lá e me ajoelho lá no meu travesseiro lindo, que o irmão Edgar Meira fez para mim. Edgar está na igreja? Edgar. Poxa, todos os dias eu tenho que orar pelo irmão, porque o irmão me deu aquele lindo, uma almofada linda de veludo, que eu me ajoelho lá, a minha alma se refresca. Parece que limpa tudo. Ele cuida realmente de nós. Segundo lugar, uma simples oração faz grande diferença. Você passa a ter visão do tempo, você passa a ter visão da eternidade, você vive a fé, não apenas pelo que você vê, mas você vive a vida da fé, você entende o que é santo. Quando nós oramos, todas as nossas necessidades são liberadas por Deus. Ele satisfaz os desejos do coração. Ele diz, clama-me que eu te responderei. Amado, quando você ora, a vida muda. Olha, Deus cria barreiras de fogo à nossa volta, amado. Os anjos se unem à vida de oração, amado. Você se torna um vencedor quando você busca a face de Deus, quando você ajoelha e diz, Senhor, Pai, bom dia Espírito de Deus, estou de volta à intimidade contigo. De antemanhã, eu já apresento as minhas necessidades a Deus. Por isso que a alma fica limpa, fica tudo puro. Você começa a perceber anjos que se ministram em teu favor, barreiras de fogo. Por quê? Porque também é de antemanhã que Satanás, na madrugada, na alta da noite, conforme a Bíblia diz, ele lança. Ele pega os agentes perversos dele, principados, potestades, gente do governo, já te expliquei isso, depois eu vou voltar a atacar esse assunto. Forças tenebrosas, forças espirituais do mal, e é na antemanhã, na madrugada, no alto, que ele começa, dispara contra a igreja, dispara contra a tua vida, contra os teus negócios, contra as situações, cria brechas. É nessa hora que você tem que se levantar. Eu embraço o escudo da fé, eu uso a minha espada, eu ataco e eu declaro nulo toda arma forjada, não tem poder, toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez. Eu piso a cabeça da serpente, eu esmago o escorpião. Então, de um lado as trevas, deste lado a luz. Quem é que prevalece? A luz. A luz. Prevalece a luz. Terceira atitude. Ainda temos tempo? Temos. Nunca, never, jamais abandone o lugar onde sua vida foi estabelecida, chamada sua igreja. Nunca abandone. Porque quando você abandona a igreja, você abriu uma brecha para o mundo das trevas entrar na tua vida. Hebreus 10, 25 diz isto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Gostei. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais más notícias houver, mais nós precisamos da igreja, amado. A igreja é vetor que Deus usa para contaminar o mundo. Não é o mundo que vai nos contaminar, amado. Não abandone nunca. Não saia de perto dos seus amigos espirituais. Não saia de perto dos seus pastores. Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. Considere atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Versículo 17: obedecei os vossos guias, sede submissos, eles velam pela vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É bom estar em comunhão com pessoas, amado, que já viveram mais, que têm muitas experiências. O apóstolo desta igreja tem 45 anos de vida espiritual, 41 anos de pastorado. Temos um grupo aqui de líderes, de bispos, um corpo histórico de vida espiritual aqui na igreja. Temos líder nacional, temos líder de oração. Então, amado, é bom estar em comunhão com estas pessoas. Pessoas que têm experiência. Pessoas que já fizeram mais que você, às vezes, que podem te dar conselhos sábios. Então, nunca se esqueça de quem você é. Não ignore o tempo de oração e o lugar de oração. Nunca abandone o lugar que você recarrega as suas energias, chamada sua igreja. Não saia de perto dos seus pastores. Quinto lugar, nunca saia debaixo da proteção pastoral. Salmo 104, 2 diz isso. Olha lá. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Você sabe, a igreja é como um manto de cobertura. É como você sai de casa, está chovendo, você abre o guarda-chuva e vai debaixo do guarda-chuva, você não molha. Olha, molhar o pé, mas não molha a cabeça, não molha o peito, não molha a roupa. Então, você estando na igreja, você está debaixo desta cobertura do manto. Eu gosto desta palavra manto, né? O manto de cobertura, né? A proteção de Deus. Isaías 59, 17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete de salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Então nós temos um manto de cobertura sobre a nossa vida. Quando eu estou na igreja, quando eu estou submisso, quando eu sei quem eu sou, fui criado por Deus e para Ele, quando eu não ignoro a minha vida de oração, quando eu não abandono o lugar, estou lhe mostrando atitudes que destroem os ataques. Porque a pessoa que cai num ataque, ela está o quê? Fragilizada. Hebreus 1,12 disse: também qual mantos enrolarás como vestes, serão igualmente mudados. Tu és o mesmo, jamais. Diz que Deus nos enrola, protege no manto. 1 de Reis 19 diz: partiu Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, o nosso ministério é um ministério que tem um manto apostólico e profético. Este manto foi lançado sobre nós. Está na minha vida. Debaixo deste manto há uma proteção, mas aqui é o lugar de celebração. Jesus disse: 2 ou mais eu vou estar. Então, onde ele está, não pode prevalecer outro espírito que não seja o santo. Lançou o manto. Versículo 20 e 21 disse: então deixou estes bois, correu após Elias, disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21, voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, as deu ao povo e comer. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia, porque Elias lançou sobre ele o manto, a cobertura, o dom de Deus. Então, quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor, o inimigo logo planta tudo que é contrário ao que eu lhe ensinei esta manhã, né? Ele diz: fuja do seu líder, ele vai te julgar, ele vai apontar o dedo, né? É um engano. Volto a dizer, líderes são pessoas escolhidas a dedo por Deus para cuidar da tua vida. Não é para te jogar pedras, é para cuidar da tua vida. Então, uma vez que você tenha entendido isto, estas atitudes, elas destroem qualquer ataque. Quando eu estou debaixo deste manto de cobertura, quando eu estou enrolado neste manto, protegido, não tem seta, porque na realidade este manto é o quê? A nossa armadura. O que a Bíblia diz? Nós temos que ter o cinturão da verdade,
Verdade é libertadora, amado. O pai da mentira é o inimigo. A verdade sempre protegendo o nosso ventre, né? Porque o cinturão une as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo da armadura. Depois ele disse, temos que ter a couraça da justiça, protegendo o nosso coração, os nossos sentimentos, nosso peito. Depois ele disse, calcei os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. O Evangelho não é de guerra, o Evangelho é isto que nós estamos vivendo aqui, é paz. O mundo já tem más notícias, o mundo já tem muita coisa contra. Nós temos o Evangelho da paz, ou seja, onde nós andarmos, onde os nossos pés andarmos, anda o Evangelho da paz. Depois ele disse, embrace o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos. Não há um que passe. Não há um que passe. Você usa o seu escudo da fé, essa proteção à vida. Depois ele disse, ponha o capacete da salvação, proteja a sua mente, né, dos maus pensamentos, dos ataques que vêm. Ele disse, depois você usa a espada do Espírito, que é a palavra. Então eu venho lhe dizer mais uma vez, a coisa que o inimigo mais luta comigo é a vida de oração. De vez em quando eu dou uma arrefecida e começam as situações, as brechas. Então ele luta com o meu escritório, que ele sabe que é lá que eu vou para a guerra. É lá que eu tenho lá, no meu escritório deve ter umas 20 Bíblias. Então tem um monte de espadas. Uma de estudo, uma de King James Version, outra de Scofield, e nova não sei o que e tal. Tudo que é Bíblia, eu ganho muitas Bíblias. Então eu tenho montes de Bíblias lá. Tem espada babessa no meu quarto. Então o inimigo diz, não quero você de joelhos. Você tem muitas cirurgias, não pode ficar de joelho. Não precisa de ficar tempo assim. Poxa, Miguel, então agora você é uma pessoa que, sabe, não precisa, você pode conduzir a sua vida. Você tem essa capacidade. Você não precisa. Jesus precisou, porque era Jesus. Você não, você é o cara. Aí se eu caio nestas conversas, meu amado, eu seria aqui um derrotado. Eu já teria sido engolido pelas forças do mal, se eu caísse nessa conversa. Jesus precisou, mas eu não preciso. Eu tenho garantias, pessoal. Eu tenho um ponto de vista que analisa a Bíblia de outra forma. Você sabe, o inimigo, ele é incestuoso, ele é mau, ele é sujo, ele é perverso. Ele se alimenta da perversidade. Então eu vou lhe dizer, amado, firme na vida de oração. O Espírito Santo tem um toque. Se Deus inspirou, está falando de alguma área, amado, não ignoramos os desígnios de Satanás. Deus fala por sonhos, Deus fala por visões, Deus fala pelo altar, e nós precisamos estar sempre atentos com esta questão. Então eu lhe passei aqui 1h15 de estudo bíblico, e eu tentei fazer, leitor, assim, bem tranquilo, para você absorver isto e viver estas verdades, porque você está debaixo deste manto. O Senhor nos enrola no manto. Você já viu quando o bebê nasce, o que a enfermeira faz? Faz um charutinho, embrulha o bebê todo. Aquele negócio fica estranho, que o bebê quando nasce é estranho, né? A mãe diz que lindo, não tem nada de bebê lindo, todo com a cara toda amassada, dentro de um charutinho, e o bebê fica lá quentinho, protegido. É isso que Deus faz conosco. Ele diz que Ele nos envolve, nos enrola com esse manto, o manto que está sobre a nossa vida, o manto apostólico, o manto profético. Não tem mal que prevaleça na tua vida, meu. Não pode ter mal que prevaleça na tua vida. Não pode ter mal que prevaleça na tua vida. Você nunca será vetor do mal, amado. Pelo contrário,
o mal baterá na tua vida, baterá na tua armadura, e você está protegido, está debaixo deste envolvimento nos braços do Altíssimo, meu. Isso é que é vida cristã, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo que aprendemos esta manhã, Pai. Não há substituto para a oração. Oração é a âncora, Pai. Oração é o cumprimento dos mandamentos e das Escrituras sagradas. Oração muda a vida, Senhor. Oração é a principal atitude para destruir todo o ataque do inimigo. Por isso, com alegria, nós não negligenciaremos a vida espiritual, a vida congregacional e a vida de oração. Que nesta semana, Deus, que Tu deste este sinal da ressurreição do jovem Gabriel, que grandes milagres, grandes prodígios, grandes maravilhas se manifestem na nossa vida. Recebemos dos altos céus a bênção da terra e do ar, Pai. Recebemos a glória de Deus na nossa vida, Pai. Senhor, este sinal de Gabriel fosse Tu dizendo: olha, eu posso até ressuscitar o morto. Tu podes todas as coisas. Então, Senhor, fortalece o Teu povo. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, Pai. Revestidos da armadura de Deus, vamos ser sal e luz para este mundo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor, a Ele, somente a Ele, somente a Ele, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vamos ficar de pé. Estamos terminando o nosso encontro. Que maravilha! Vencemos. Vencemos. A bispa vai dar a bênção. Os que precisarem de voltar a casa, por gentileza. Quem puder ficar, nós vamos cantar esse corinho que está sendo tocado. Com alegria, levante seus mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós somos protegidos por Ti, Senhor. Guardados por Ti, Senhor. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada porque orar é um prazer, Senhor. Falar contigo, ouvir o que Tu tens a falar, Senhor. Pai, que nesta semana nós tenhamos sinais, prodígios e maravilhas acompanhando cada uma das nossas vidas, Senhor. Põe Teus anjos para nos livrar do mal, Senhor, porque nós dependemos totalmente de Ti e somos abençoados por isso. Graça e paz. Saia daqui feliz. Não tema nenhuma notícia, porque o Senhor é o nosso escudo. Graça e paz.